descobrir o jeito prático de fazer receitas com peixe, acesse diadepeixe.com.br. A Copacol tem o maior portal de receitas com peixe, para cooperar com uma alimentação prática e saborosa no seu dia a dia. Vem ver. Você vai gostar. Eu torço pro Atlético desde que eu me conheço por gente mesmo. Meu padrinho já tinha guardado um uniforme completo pra mim antes de eu nascer, então, tipo, já comecei ali. Eu acho que com o plano Du, assim, mesmo eu não vindo no estádio, vai ter outra pessoa para vir no meu lugar e assim a minha cadeira não ficar vazia. Já nasci numa família atleticana. 99% são torcedores do Atlético. Quando eu posso vir, eu venho. Quando eu não posso, ela vem. Nós nos revezamos, tem alguém na nossa cadeira, né? Eu tenho 32 anos e a minha história com o Atlético começou há 32 anos. Caminhando juntos, viajando, e a paixão só aumentou. Influenciei os meus 2 sobrinhos, ainda não tenho filhos, mas assim que tiver, com certeza eles vão fazer parte da mesma história. E essa sacada do sócio Du veio para suprir essa necessidade de todo mundo que às vezes tem um compromisso e não pode vir, e substituir mais uma voz aqui dentro para incentivar, para empurrar o time para frente. E quem não pôde vir está acompanhando em casa com o Furacão Live, torcendo do mesmo jeito, mandando boas energias, sempre para fazer o Caldeirão ferver, seja daqui ou seja de casa. Faz um Du! Faz um Du! Faz um Du! Há mais de 30 anos, transformamos PVC em soluções para sua obra ou revenda, utilizando rigorosos processos de qualidade, tecnologia de ponta e equipe altamente comprometida. Nós somos a Plastilite, tecnologia, qualidade, transparência e comprometimento a serviço da construção do nosso país. Avisa que o Safadão chegou! Vai, Safadão! Vai, Safadão! E vamos lá que está chegando a hora, torcedor, daqui a pouquinho. A bola vai rolar aqui na arena para Atlético e Fluminense, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito aí dessa estratégia do Felipão, inclusive daí o Terans, né? Acaba ficando no banco também no dia de hoje. O Terans que vinha, né, como aquele chamado titular absoluto, mas o Felipão foi encontrando, né, formas de jogar, de ajustar o time ali no meio, e também com a chegada de outros jogadores. O Terans nesse momento, né, aparece aí, não começa jogando hoje, mas claro que é um jogador importantíssimo, como o Felipão sempre diz, né? Todos os jogadores têm sua importância e depende também muito do adversário. O que acontece, a gente está vendo aí o Davi Terans, que vai ser banco no jogo de hoje. O fato é que o meio-campo do Atlético ele teve uma mudança de estilo, não com a chegada do Felipão, mas sim com a chegada dos reforços, né? Ele muda a característica quando chegam Fernandinho e Alex Santana. O que esses 2 jogadores têm em específico? Poder de marcação, muito poder de marcação e chegada na frente. Então o Atlético tem sempre um volante mais preso, no caso era o Moura no jogo de terça, deve ser na próxima terça-feira o Eric, e mais 2 jogadores que conseguem tanto voltar para marcar quanto chegar na frente. Então, com isso, o Atlético ganhou em dinâmica de jogo. Essa dinâmica não é exatamente a do Terans. O Terans tem um outro jeito. O Terans joga mais com a bola, né? Vamos lembrar, e o Matheus vai lembrar, do jogo contra o Atlético Goianiense, que o Terans foi o melhor em campo, fez aquele golaço. O Felipão disse, gostei porque ele atacou o espaço. Então, assim, o Felipão quer um algo mais do Terans, não só o talento nato que ele tem, ele quer um algo mais. E aí a escalação do meio campo hoje faz com que o time mais ou menos mantenha o jeito, porque tem o Moura, até porque ele não vai jogar terça, tem o Cittadini que faz esse papel, sempre fez esse papel no Atlético. É bom lembrar que o Cittadini chegou a jogar de terceiro homem de meio campo, era o Wellington, Bruno Guimarães e o Cittadini. E o Vitor Bueno, que é mais articulador, mas também volta para ajudar, também volta para marcar, tem fôlego para fazer isso. Eu acho que essa mudança de estilo do meio campo do Atlético explica a ausência do Terans até do jogo de hoje do time titular. E algo que eu acredito também é que o Terans ele é um jogador muito importante para esse elenco. Eu acho que independente da situação, o Christian disse bem,
O Atlético, quando ele joga, principalmente com equipes que tendem a atacar ele muito mais, que é uma situação onde enfrentou o Flamengo, onde enfrentou Palmeiras, onde enfrentou Estudiantes, o Atlético consegue ter esses dois tipos de volantes bem caracterizados pelo Christian. Mas, em algum momento de jogo, vai necessitar do camisa 10 mais clássico. E aí sim a gente pode falar do Terence nessa situação. E eu acho que hoje ele não é titular, porque ele ainda assim tem muita qualidade e pode ser muito útil para o jogo de terça. Com certeza, tem esse detalhe interessante, né? Ele também, né, pode não entrar jogando hoje exatamente por essa questão que terça-feira tem jogo decisivo também. A classificação para você aí, Furacão Live mostrando, né? O Palmeiras com 50 pontos, Flamengo 43, o Fluminense é o terceiro colocado com 42, Corinthians e Internacional também 42, e aí aparece o Atlético com 39, veja que é um confronto direto, o Atlético vencendo fica com a mesma pontuação do Fluminense, então fica bem posicionado na tabela hoje, caso consiga a vitória daqui a pouco contra o Fluminense. O Atlético Mineiro tem 36, o Santos com 34 pontos, América Mineiro e Goiás com 32, aí já virando aí a tabela, o Bragantino com 31 pontos, Fortaleza com 30, olha o São Paulo é o 13º aí com 29 pontos, Botafogo e Ceará com 27, o Curitiba é o 16º com 25, a mesma pontuação do Cuiabá, mas aí pelos critérios está fora nesse momento, Cuiabá tem 25 pontos, Avaí 24, Atlético Goianiense 22 e o Juventude com 18 pontos. Neste momento é a classificação do campeonato. A gente viu aí na tabela 3 times que todo mundo imaginava que estariam na outra página, né? Bragantino, Fortaleza e São Paulo. Sem contar o Botafogo por conta da transformação, da chegada de um Textor, essa coisa toda. Mas ficou muito claro que esses 3 times estão devendo no campeonato, Bragantino, Fortaleza e São Paulo. Ali entraram América, Goiás, que estão posicionados entre os primeiros. Agora na briga da parte de cima, Jackson, o que acontece? Esse tipo de jogo, ele é jogo de obrigação de resultado. Ah, o Atlético tem que ganhar de qualquer jeito? Futebol não é assim. Uma coisa é eu falar que o Atlético tem que ganhar um jogo e outra coisa é o jogo rolar com todas as variantes que podem acontecer. Mas esse é o jogo para você fazer a conta lá na frente. Você fala, não, agora tem que ganhar aqui. É bom lembrar que o Atlético perdeu em Volta Redonda no turno. Então, esses 3 pontos são muito importantes, muito importantes. Eu acho que é por esse caminho também, né, Matheus? Porque queira ou não queira, é confronto direto. É aquilo que o Christian falou, tudo pode acontecer daqui a pouco, tem várias situações no jogo, mas é fundamental o Atlético buscar uma vitória no jogo como esse. Primeiro que se mantém bem, né? Aí foca depois novamente na Libertadores, mas acima de tudo também segura o Fluminense na tabela. Eu acho que a importância desse jogo vai ser porque, independente do resultado de terça-feira, se o Atlético se classificar à final da Libertadores, o Atlético vai jogar somente pela Libertadores no dia 29 de outubro. Então, assim, vai ter todo um campeonato brasileiro pela frente. Quase 2 meses. São quase 2 meses aí. Então, assim, você colocando o Atlético ali novamente no G4 com 2 meses de campeonato, você vai conseguir focar bem no Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, que estar no G4 tendo 2 meses para trabalhar é algo que seria de muito interessante, porque assim, o que acontece, né? Hipoteticamente não consegue a vitória hoje, o Fluminense pode ganhar alguns pontos e ali a gente vê 3 times com 42. E se esses 3 times vencerem, no caso sendo o Fluminense hoje, o Atlético já fica a 6 pontos, né, desse G4. Então, assim, pode complicar a coisa. Então, sem dúvida nenhuma, que esse jogo ele é muito importante. Como bem disse o Christian, o Atlético acabou perdendo em Volta Redonda no primeiro turno para o Fluminense pelo placar de 2-1 e poderia ter tido uma sorte melhor lá. E quem sabe hoje é o dia aí de voltar a vencer, que também, né, tropeçou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E sem dúvida que é algo que o Felipão quer. Então, assim, ele já falou pra gente, já falou em coletiva, já conversou com a Sabrina várias vezes, informando que também tem um plano para esse Campeonato Brasileiro e não somente para as Copas. E por que, Jax, tem que ser agora? Porque pós-final da Libertadores só vão ser mais 3 jogos. O final da Libertadores é 29 de outubro, é um sábado em Guayaquil, e depois só tem 3 rodadas, acabou o campeonato. Então, assim, o graúdo do campeonato é agora. E agora é o momento decisivo. Então tem que somar pontos. E esses jogos de confronto direto, né? O Atlético tem outros jogos que ele vai ter que sair. Contra o Corinthians ele vai ter que viajar para jogar. O Flamengo vai também... Bem, o Flamengo e o Atlético já jogou as duas, né? Mas assim, contra o Palmeiras o jogo é aqui, sabe? Então você vai meio que desenhando. Contra o Inter tem que vir para lá. O fato é muito claro. Esse tipo de jogo dentro de casa tem que buscar o resultado.
Fácil? Óbvio que não. O Fluminense, né, tá aí entre os primeiros, conseguindo se manter, né, com regularidade entre os primeiros. Então vai ser um grande jogo, difícil. Mas que é claro, o Atlético tem condições de vencer, principalmente jogando dentro de casa. Agora tem um detalhe, né, que claro que hoje aquele é Campeonato Brasileiro, mas não dá para tirar totalmente o foco da Libertadores, porque o torcedor, claro, está pensando nisso, todos nós estamos pensando, né, nesse momento decisivo do Atlético, e falta muito pouco para o Atlético, se você for fazer uma contagem regressiva, não somente para chegar na final da Libertadores, é claro que é difícil, é muito difícil, né? Não estamos dizendo que é fácil, mas não, em uma contagem regressiva, o tão sonhado Mundial, faltam quantos jogos? Para chegar no Mundial, dois jogos para chegar no Mundial. E não precisa que é o sonho, né, do torcedor, o sonho, enfim. Não precisa mais ganhar, né? Não precisa nem vencer. São 2 jogos que com 2 empates você pode colocar o Atlético no Mundial de Clubes. Ganhando uns pênaltis aí na final da Libertadores. Exato, né? O empate serve contra a equipe do Palmeiras, porque venceu aqui, e um empate na final, independente aparentemente, né? Depois da primeira semifinal do jogo do Flamengo, aparentemente o Flamengo, né? Acho que vai ser difícil a vida do Vélez no Rio de Janeiro, então muito provavelmente seria um Atlético e Flamengo e não precisando vencer, né? Com um empate pode colocar o Furacão aí no Mundial de Clubes. O Flamengo pode jogar quarta-feira com os sósias do Gabigol, né? Até, e com o sósia do Jorge Jesus no banco. Mas, Jax, o que o Atlético conquistou aqui na terça-feira é gigante. Vamos lembrar que o Palmeiras não perdia fora de casa um jogo de Libertadores há quase 3 anos. O Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores, não é qualquer coisa. Então, assim, foi uma grande vitória, foi um dos maiores públicos da história dessa nova arena. Então, assim, foi uma conquista fundamental. O Atlético vai, terça-feira, jogar no Allianz Parque com vantagem. Quem tem que ir atrás é o Palmeiras. E, assim, o 1-0 é pênalti. Então, assim, é uma vantagem bastante considerável. Ah, mas foi só 1-0. Gente, 1-0 ou prefere ficar no empate? Não, e é 1-0 grandioso, e eu acredito, Christian, até pelo que o Atlético já fez lá. O Atlético foi um dos poucos times no Campeonato Brasileiro, ou no ano eu acho que foi o Atlético Paranaense e o São Paulo que venceram o Palmeiras dentro do Allianz. E a equipe do Ceará, que foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, apenas 3 clubes no Brasil venceram o Palmeiras lá. E o Atlético foi um deles, né? E era um time ainda nessa mesma consistência de hoje, um time bastante mudado, mas que apresentou futebol. Então, sem dúvida nenhuma, que o torcedor do Palmeiras, óbvio, confia na sua torcida, mas também entende que o jogo vai ser muito difícil. E o Atlético pode tomar proveito, principalmente no contra-ataque, quem sabe matar esse jogo lá e levar a situação aí à final de mais uma Libertadores da América. O Atlético joga cavaleiro no jogo, né? Quem vai ter que propor é o Palmeiras. O Palmeiras também não é um time que propõe muito, né? O Palmeiras é um time reativo, mas o Palmeiras vai ter que partir para cima, então vai colocar provavelmente o mais ofensivo possível, com o Rony, com o Dudu, talvez ainda com o Flaco Lopes e, lógico, Rafael Veigas, Rafael, Gustavo Scarpa, vai ser um time bem agressivo. Então o Atlético vai ter espaço para jogar. E olhando no jogo de hoje, eu quero relembrar algo que a Sabrina falou lá no início da nossa transmissão, Jax. Você olha para esse time do Atlético, tem 5, ou melhor, pelo menos 4 titulares de algumas semanas atrás, né? Pedro Henrique, uma situação específica, Hugo Moura também, né? Mas Pablo e Coelho, que eram titulares até a semana passada. Então, assim, é um time fortalecido e de jogadores que ganham uma chance de se recuperar também. A gente sabe que o momento do Pablo não é o que ele está imaginando. O Coelho passa por um período de instabilidade. E olha a chance de ouro que eles têm num jogo como o de hoje. Um jogo que vai ter erro da defesa do Fluminense. Vocês podem escrever. Individualmente, são todos bons jogadores, mas no sistema de jogo, às vezes, dá falha. E eles vão ter chance para aproveitar. É isso, né? O torcedor do Atlético aí fazendo essa bonita festa mais uma vez, né? Sempre a torcida atleticana fazendo uma bonita festa aqui na arena, aguardando a entrada das equipes no gramado. Você está ligado aqui no Furacão Live, é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético e Fluminense, expectativa do torcedor ligadinho. Aqui você acompanha só aqui com exclusividade no Furacão Live a transmissão desse jogo, né, do Campeonato Brasileiro. Então seja bem-vindo você que agora assinou o Furacão Live.